o sorvete ele nasce do gelo, né? Se a gente for pegar, e é lógico que, de certa forma, se a gente for pegar lá atrás nas histórias, o sorvete nasce há 5.000 anos na China, onde se misturava a neve com suco de frutas ou com leite de arroz. Pode contar essa história. Pode contar, que ninguém sabe. Sim, Ninguém sabe, beleza. eu mesmo não sei. Então, mas assim, se tiver resumido... Perfeito. Então, assim, isso já é uma origem. Entretanto, essa questão de misturar o gelo com um suco, uma bebida, alguma coisa do tipo, era muito comum em países que você tinha gelo em abundância. Depois nós vamos ter um período que vai falar assim, que Nero foi um grande cara assim que despontou com sorvete, porque ele pedia para os escravos, os seus servos irem pegar gelo nas montanhas, e eles armazenavam em poços muito fundos para que aquele gelo e pudesse ir servindo eles. Aí a gente vem para histórias de Marco Polo também, porque assim, aí é questões que historicamente fica tudo muito conturbado. Marco Polo realmente teve essas experiências. Marco Polo era só uma viagem da cabeça dele, de tudo que ele enfrentou. Mas, enfim, existe as ondulações de que ele pega uma receita na Índia de um tal de sherbet e apresenta nas Índias, depois leva isso para a Europa e tal. O sherbet, digamos assim, nós poderíamos levar ele em duas hipóteses, tá? Nós temos hoje o sorbet, ou sorbeto, que é justamente o que vocês provaram com o tomate, base água. E nós temos também um sherbet, que seria um base água, só que com alguma coisa, alguma origem láctea ou alguma gordura no meio. Então, por exemplo, se eu fizesse um sorvete que fosse de maracujá. Eu vou apresentar mas não é esse caso. Se eu fizesse um sorbet de maracujá e acrescentasse pedaços de chocolate branco nele, provavelmente ele viraria um sherbet. Mano, deixa uma colherzinha. Você vai ter que reduzir as bolas que não vai caber na minha barriga. E aí, cara... O sorvete chega no Brasil, dado o marco, digamos assim, do sorvete no Brasil, acontece em 1834, com o navio Madagascar. É um navio que vem de Boston, atraca no porto do Rio de Janeiro com aproximadamente 200 toneladas de gelo. É muito louco falar gelo, mas esse gelo vinha das geleiras. Das geleiras. Os caras quebravam as placas de gelo e traziam no navio. Era Exato. É muito bizarro. E a história por detrás disso é muito bizarra. Porque isso, de certa forma, é muito romântico eu te falar que chegou 200 toneladas no Rio de Janeiro e começaram a fazer sorvete. E isso é uma história romantizada de tudo. Então, alguns afirmam que foi 160 toneladas, outros 167. O comandante ali na alfândega registra que foi 217 toneladas. Né? Enfim, o navio chega, atraca no porto do Rio de Janeiro. Alguns empresários já tinham comprado esse gelo para justamente começar a fazer sorvete. Então, imagina-se que naquela época o sorvete era justamente uma espécie de raspadinha, como a gente conhece hoje. Um suco de fruta, seja ácido ou não, e você incorporava isso ao gelo e você começava a vender. Como você não tinha um lugar para estocar isso, você anunciava. Então, hoje, dia X, a partir das 15 horas, tem sorvete em tal lugar. No momento, isso é servido em bares. Os bares, né, nesse momento, em 1834, a gente está falando do Brasil Império, é um ambiente extremamente masculino. Com o progredir do sorvete aí no Brasil, e aí a gente vai entrar também a questão da gasosa depois, que foi, digamos assim, a precursora do refrigerante, essa questão das bebidas com gelo. Esse ambiente começa a ser, digamos assim, invadido pelas mulheres. Então, em 1940, mais ou menos, as mulheres passam a consumir, invadir os bares, que era um ambiente masculino, mas justamente com a desculpa do sorvete. Né? Existe
alguns relatos de que elas iam para a capela escutar os hinos religiosos às sextas, mas a grande desculpa é porque elas poderiam dar aquela paquerada, né? E tomar um sorvete, né? Muitos afirmam até que talvez nesse momento a Igreja Católica tenha um papel de precursora das igrejas protestantes americanas, que viriam ser uma ideia muito após. Era o fato de ir na igreja para você poder tomar um sorvete, né? Ter um momento de liberdade. Agora, falando do gelo, o cara do gelo, quem trouxe o gelo para o Brasil, foi um cara que chama Frederick Tudor. Frederick Tudor, ele nasceu em Boston, era de uma família muito boa, de posses. E aí, aos 17 anos, ele tinha alguns irmãos. Um dos irmãos dele sofria de um problema no joelho e é indicado por um médico aí para um país que fosse mais quente. E isso poderia ajudar na recuperação do garoto. E, então, eles embarcam para Martinica, vão para o Caribe. E lá o calor era muito excessivo. O cara sai de um lugar geleira e vai para um lugar extremamente quente. Quando ele chega lá, ele se depara justamente com esse calor. E a ideia de vender gelo é plantada na cabeça dele, porque o gelo lá poderia ser uma especiaria, um luxo muito valioso, e ele poderia lucrar muito. Afinal, o gelo era feito pela mãe natureza até então. Se não for pela mãe natureza, você não tem gelo, né? E o calor piora a questão da doença do irmão. Eles voltam. O irmão depois, mais tarde, vem a falecer, poucos meses depois, provavelmente, se eu não me engano, de tuberculose. E ele com essa ideia, ele comenta com os outros irmãos, com um cunhado, e fala, olha, eu acho que eu vou vender gelo. Eu preciso somente de pessoas que cortem o gelo e a gente manda para lá, porque lá não tem um calor excessivo, um gelo no lugar daquele, eu vou vender muito. E aí ele começa em 1800... Falando do calor. Olha aí, ó. 1805 ele faz a primeira expedição para Martinica levando gelo. Entretanto, ele chega lá e ele começa a ter surpresas, né? Quando foi um irmão dele, né? E todo mundo acha interessante. Entretanto, você está num país quente que nunca viu gelo na vida. Para que serve gelo? O que eu vou fazer com gelo na minha vida? O que muda isso? E aí aquele gelo derretendo, não tem como estocar, um país quente do caramba. E o negócio, o irmão dele pega e começa a apresentar sorvete, faz alguns sorvetes e tenta vender essa ideia para o pessoal. E ele foi um fracasso a viagem. Ele comprou um navio, aí depois ele teve vários navios naufragados e tal. E em 1813, ele é preso. Ele é preso na prisão dos caloteiros, porque ele acabou com a fortuna da família. Caralho! Tentando essa manobra toda de vender gelo, e começou a dever. Isso, com vários credores, e ele endividado, e foi preso. Na prisão, ele que tinha um diário, né, onde ele anotava todo dia, desde o princípio da ideia do gelo, e ele afirma com convicção: hoje eu sei tudo que eu preciso e eu tenho certeza de que isso aqui é o sucesso e que vai dar certo. Na prisão. Então, assim, a história de empreendedorismo dele, hoje analisando, é muito forte também. Ele sai da prisão em 1815. Ele constrói o primeiro galpão em Martinica, preparado para receber o gelo. Então ele consegue, nesse processo todo de tentativas e erros, ele consegue entender algumas coisas. Primeiro, que o gelo é dividido em blocos. Entre os blocos, serragem. A serragem era resto de serralheria que tinha de monte e de graça, assim como o gelo que ele tinha em Boston. E todo inverno ia ter de novo. A serragem diminuía pela metade o tempo de derretimento do gelo. Então, solucionado. Coloca-se serragem nos intervalos do gelo, põe no navio e vai. E segue viagem. Lá, ele construiu o primeiro galpão. O galpão é uma ideia assim. São paredes duplas de pedra. No meio, um intervalo de ar. E isso é mesmo ele sem entender, digamos assim, tudo o que havia de lógica por detrás, isso faz com que toda a temperatura externa seja diminuída. E isso é usado até hoje nos nossos coolers, no Cobb Stanley. Essa questão de entre duas camadas ter
ar, né? Ter nada ali. E ele faz o primeiro galpão. E aí, depois de 10 anos, porque a primeira expedição foi 1805 e 1815, 10 anos depois, o fomento do sorvete cresceu, digamos assim, um pouco, lento, mas já tinha quem consumia. E ele vai para lá, manda o gelo, coloca-se no galpão. 5 anos depois, 1820, ele coloca galpões em toda a América do Sul. 1834, ele chega no Brasil com o Madagascar. Outra coisa interessante é que ele já não tinha mais frota dele. Ele pegava, como os navios saíam vazio de Boston e ia para os outros lugares pegar mercadoria e aí voltar com mercadoria, ele conseguia negociar uma tarifa muito mais baixa e o navio ia carregado de gelo. Então ele conseguia um transporte que não era dele, um precinho muito mais em conta do que ter as embarcações dele, e o navio ia carregado com mercadoria. Caralho. E com isso, em 1864 ele morre. Hoje, se a gente fosse fazer a conversão da fortuna dele, são 200 milhões de dólares em gelo. E a partir dele, ele deixa um legado, né, cara? Ele é conhecido como o rei do gelo. E aí, daí, foi esse processo que aí permitiu. Lógico, depois teve algumas guerras, as rotas dos navios trancadas porque não podia passar, navios piratas que levavam gelo, alguns lugares faltando gelo e precisava porque refrigerava hospitais. Aí um médico tem a ideia de fazer um lugar para refrigerar, porque os doentes precisavam de menos para descer a temperatura, e aí começa a criação do primeiro ar-condicionado, da primeira máquina de gelo, e assim o processo começa a acontecer. Mas isso lá atrás, se não fosse por ele, o sorvete ter saído dessa questão do gelinho, ele assim, é um cara que ele figura, na minha opinião, muito bem no nosso ramo, no nosso setor, que é o sorvete. E aí, nesse período, então, a gente ainda imagina que o sorvete ele seja realmente raspadinha, né? Mistura o gelo e coisa. Depois a gente começa a ter alguns anúncios publicitários, digamos assim, anúncios em jornais, em 1859 em São Paulo, onde começa a se anunciar sorvete, ainda dessa forma, tal dia, tal hora, sorvete. Tipo, das 14 às 20 horas tem sorvete. 1866, a mesma coisa, um anúncio muito parecido em Teresina, Piauí, da mesma forma. O que chama atenção aí, nesse momento, é que no anúncio falava assim, nós temos gelados de vários tipos, simples e amanteigados. E aí, nesse momento do amanteigados, abre um precedente de que já havia alguma coisa láctea misturado a essa bebida, a essa calda. E aí começa a ter relatos nesse mesmo período de que o sorvete passava-se pela máquina repleta de gelo, a tal máquina repleta de gelo. E é interessante aí porque se a gente for puxar historicamente, a primeira máquina de sorvete que a gente tem relato foi criada por uma americana chamada Nancy Johnson, em 1843. Então, nós estamos falando... uma enciclopédia a gente sorvete, mano. Tá louco. Não, a gente está falando Cara de de coisas que assim, foi nos anúncios 1859 e 1866. Se a primeira máquina da Nancy foi criada em 1843, nós temos aí um precedente de que podia ser réplicas usadas a mesma ideia dela. Naquele período, os americanos começaram a abrir para pessoas comuns que tinham boas ideias, os criativos da época, para fazer patentes. Né? Ele podia inventar um produto e patentear aquele produto, e com isso ele ganhava um dinheiro, ele conseguia sobreviver. E Nancy era uma dessas criativas. Então ela cria um pote, que é um processo muito parecido com o que a gente tem até hoje, que são as máquinas de bojo, muito comum de ser encontradas aqui no interior, ou máquinas de pá, como o pessoal também chama. Era um balde, dentro desse balde, um outro balde menor. Então essa lateral toda vazia, ela colocava-se gelo, colocava-se sal para diminuir ainda mais a temperatura, fechava isso como hoje a gente tem uma pipoqueira. Girava-se uma manivela que girava-se lá dentro, então você colocava
a bebida lá dentro, no caso a calda do sorvete, e ia misturando até que isso dava o ponto através da superfície que ficava gelada. Então, provavelmente esses sorvetes amanteigados já não eram mais aquela espécie de raspadinha vendida lá em 1834. Ele já estava provavelmente num processo desse, uma máquina muito próxima a isso. Entretanto, lógico, há a cristalização, Sim. mas não daquela forma como ocorria. E para completar isso aqui, eu vou chamar 3 sorvetes agora, que são 3 sorbets, que tem tudo a ver por causa do gelo, a água e ser pura fruta, que é o morango, o sorbet de laranja, que a gente tem uma história maravilhosa na cidade sobre ele, e também o sorbet de manga, que atualmente eu tenho ali na Solareto. Esses 3 sabores, assim como o gorgonzola com doce de leite, nós temos lá, é de linha, de praxe, você vai chegar lá, vai ter. E atualmente, o de laranja, que é conhecido como sorvete Itápolis, o de manga e o de morango também estão disponíveis nas nossas vitrines. Então, quem está assistindo não vai ficar só na vontade.